porque disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Verso 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Verso 23, mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo em partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Verso 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Último verso, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa carta do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja de Filipos. Ali na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo estava a caminho de a Macedônia, porém ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir aonde ele queria. E o Espírito Santo disse para que ele fosse ao outro lado da Macedônia, que ele fosse a Filipos, uma cidade muito próxima, que também era província romana da Macedônia, cujo império que dominava aquela região era o Império Romano. Também, irmãos, a igreja de Filipos é uma igreja que o apóstolo Paulo fundou. A igreja de Filipos foi a igreja que o apóstolo Paulo fundou ali na Europa. A gente vamos ver também, meus amados irmãos, que anos depois da sua cadeia, Paulo ele escreve essa carta por alguns dois motivos. Ele escreve esta carta. Primeiro, a preocupação de Paulo, que tinha muitos escarnecedores do evangelho tendo oportunidade nos cultos de Filipos. Muitas das pessoas que ali havia pregado doutrinas que não eram convenientes ao evangelho de Cristo. Também Paulo escreve esta carta para agradecer à igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos, enquanto Paulo estava preso em Corinto e antes de ser levado a Roma, Paulo foi muito ajudado pela igreja dos filipenses. Os filipenses foi a igreja que mais ajudou financeiramente com contribuição ao apóstolo Paulo. Uma igreja que na sua segunda viagem missionária ele havia inaugurado, ele havia ganhado os primeiros irmãos daquela região. Porém, Paulo, ele ficou sabendo, estando Paulo preso, de algumas notícias que haveria problema na igreja de Filipos. Novamente, Paulo, ele percebe que mais uma igreja com problema, ou seja, problema em todos os lugares vai ter. Problemas em todo lugar que nós formos, nós vamos encontrar. Paulo, ele tinha alguns problemas, porque na igreja estava introduzindo pessoas que estavam distorcendo o ensinamento do apóstolo Paulo. E outra coisa, tinha irmãos da igreja de Filipos que estavam falando contra o apóstolo Paulo, e estavam falando mal do apóstolo Paulo na sua ausência. Então Paulo, ele fica a saber que tinha pessoas falando mal dele. Paulo ficou triste, e mas ao mesmo tempo ele ficou também alegre por receber notícia que os irmãos estavam vindo contribuição para ele. Ele estava na prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e ele começou a receber algumas ajudas financeiras e mantimento da igreja de Filipos. Ele começou a receber alguns mantimentos
para manter ali a sua moradia, a sua custódia que ele estava. E interessante que Paulo, ao mesmo tempo que ele tinha gratidão pelos irmãos, que tinham os irmãos que ainda guardavam o primeiro amor, mas havia aqueles que estavam ali difamando o apóstolo Paulo e estavam ali introduzindo doutrinas totalmente erradas. Paulo, com essa preocupação, ele começa a escrever a carta de Filipos. Ele começa a escrever sua carta. Se os irmãos for ver, Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele vai começar a falar sobre o amor que ele tem com Filipos. Você é uma igreja que ele havia inaugurado, você é uma igreja com esse tão carinho, uma igreja carinhosa, uma igreja que o tanto ajudava em oração e súplica. Paulo tinha um apelo aos irmãos de Filipenses. E Paulo, ele começa a iniciar a sua carta, fazendo a apresentação, e ele começa a dar graças a Deus pela igreja de Filipenses. Algo que me chama a atenção é que Paulo, ele não retribuiu da mesma maneira. Reparou, na igreja havia pessoas que não estavam ali em conformidade com a ideia do apóstolo Paulo. Porém, Paulo, ele não retrucou, Paulo, ele não mandou uma carta atacando somente as pessoas. Ele começa com amor a dizer: olha, meus irmãos, eu amo vocês e tenho um desejo muito em estar com vocês. Eu tenho muito desejo. Aí a palavra que eu começo a analisar a atitude do apóstolo Paulo me faz lembrar de quando Jesus fala para a gente amar o nosso próximo e retribuir com o bem. Paulo, em Romanos, ele fala: olha, aquele que te faz mal, você retribua com o bem. Aquele que te amaldiçoa, você abençoa. Porque essa é a vontade de Deus, que sejamos imitadores de Cristo. Cristo, quando foi ser preso, Cristo, quando ali veio aqueles homens aprendendo, Pedro pegando uma de sua espada, alçando na orelha de aquele servo. A gente vamos ver, meus irmãos, de Malco ali, lançando, cortando a orelha. O que Cristo fez? Ele deixou sangrando? Ele não. Ele restabeleceu, ele curou aquele homem para mostrar para nós que devemos amar até aquele que nos ofende.
Verdadeiramente é um jovem que se separa, que se abstém de tudo aquilo que é escândalo, de tudo aquilo que é escândalo para a cruz de Cristo. E aí, meus irmãos, a gente entra a dizer que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta também, e ele vai falar sobre esses problemas e também agradecer aos filipenses pelo amor, pelo carinho, pela retribuição. Paulo, ele fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai, capítulo 11 também, ele fala um pouquinho do desinteresse no seu ministério, que alguns irmãos de Corinto, estando próximo dele, não contribuíam. Tinha que vir pessoas da Macedônia, do outro lado da Macedônia, em Filipos, para ajudá-lo, sendo que tinha os irmãos de Corinto ali próximos, os irmãos de Corinto não ajudavam. Por isso que é aquele texto bíblico, aquele que dá, contribua segundo o seu coração. Agora ele começa a falar sobre a contribuição, de contribuir. Ele começa a falar um pouco do aspecto financeiro, porque ele estava passando por uma necessidade. E ele fala para os irmãos de Corinto: olha, meus irmãos, eu não quero ser pesado a vós, como eu nunca fui, mas digno é o obreiro do seu salário, digno é o obreiro de receber pelo seu trabalho. Ele começa a tratar, porque ali os irmãos de Corinto estavam ignorando a ajuda necessária ao apóstolo Paulo. E Paulo fala aquela cobrança para aqueles irmãos, começa a escrever aquela carta num tom de cobrança. E ainda que tinha outros diversos erros que havia na igreja, Paulo estava ali como servo de Deus para organizar, para tornar a igreja sã, para tornar a igreja no prumo, naquilo que a qual o Senhor Jesus chamou para ser em santidade, viver uma vida sã, uma vida pura. Então Paulo aqui ele fala, ao contrário, e Paulo também lá em Coríntios, ele menciona a igreja de Filipos. Ele fala: olha, os irmãos de Filipos têm me ajudado. Para mostrar para ele: olha, os de longe estão me ajudando, os de perto não. Então Paulo ele começa, também ele vai falar aqui, meus amados irmãos, sobre o viver para Cristo. A palavra de Deus aqui é bem clara. Paulo, os irmãos conhecem a biografia, a história do apóstolo Paulo. Se os irmãos for reparar, a história de Atos, capítulo 9, até o último capítulo, se eu não me engano, capítulo 28, os irmãos vão reparar que vai contar toda a trajetória do apóstolo Paulo. Dali você pode conhecer um pouquinho da biografia que ele teve no Evangelho. No capítulo 9 de Atos, você entende muito bem que em Atos foi a conversão de Paulo, que outrora tinha o nome de Saulo. No capítulo 13 ele teve seu nome mudado para Paulo. Ele teve seu nome mudado para Paulo. E Paulo, ele no capítulo 13, é a primeira viagem missionária. O Espírito Santo ordena os sacerdotes que ali estavam em Antioquia para que liberasse, apartasse a Barnabé e Paulo para a obra missionária. Primeira viagem missionária, Paulo fez grandes maravilhas, prodígios, e teve algumas reputações de algumas pessoas no caminho que ele se deparou durante a pregação do Evangelho. Mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou a anunciar o Evangelho de Jesus. E o mais interessante é que Paulo ele é apóstolo dos gentios, que são aqueles que não são da descendência, linhagem de israelitas, judeus, aqueles que não são judeus, esses são os gentios. Paulo, sendo apóstolo dos gentios, ele era bem aceito em toda a cidade que ele chegava, em Atenas, em Filipos, toda a cidade, em Creta, que ele chegou a viajar para Creta, em Efésio, em toda a cidade que Paulo ia, aos Gálatas, Paulo era bem aceito pelos gentios, mas sempre nas sinagogas que havia ali naquelas cidades, naquelas províncias, havia também judeu. E infelizmente as maiores perseguições que Paulo tinha eram de judeu, de pessoas até mesmo com conhecimento de Cristo. Algumas, por certo, não reconheciam Cristo, apenas ficavam segundo as leis, costumes judaicos, como o grupo dos saduceus que chegaram a contender em Atenas com o apóstolo Paulo, em Atos 24, como o grupo também, tanto saduceus quanto fariseus, pelo qual Paulo um dia fez parte do grupo do fariseu.
e a qual a perseguição havia para impedir que o Evangelho alcançasse. Mas, irmãos, a palavra de Deus é bem clara, que aonde Paulo pisava, o Espírito Santo agia com uma obra maravilhosa, convertendo corações e libertando da sua vida de pecado, convertendo multidões, irmãos, a vir aos pés de Jesus, a reconhecer o seu estado de miséria, a reconhecer o seu estado de pecado e a reconhecer que eles necessitavam de Jesus, que eles necessitavam do perdão de Deus. Paulo, com grande sabedoria, ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Bem certo que a mensagem de Atos era Jesus Cristo, o ressurreto, aquele pelo qual os judeus rejeitaram, a pedra de esquina, que foi escrita lá em Salmos e nos profetas também, e tem ratificação em Hebreus, e também em Atos podemos ver, irmãos, que a pedra de esquina que foi rejeitada, chamado Jesus foi rejeitado pelos seus. Mas, como eu disse na manhã, mais cedo, no nossa evangelização ali, que Deus nos usou, nos abençoou nesta manhã, falei que João, no seu capítulo 1, o Evangelho de João, fala também acerca que os seus não receberam a Jesus. Os judeus não haviam reconhecido Jesus como Messias, profetizado por Isaías. Isaías 53 havia falado que ele não teria parecer nem formosura, que ele seria desprezado entre todos, e como foi humilhado no Gólgota. Então, meus irmãos, Paulo, ele vai na sua segunda viagem missionária, após passar por diversas regiões da Ásia, diversas regiões. Paulo depois vai em Atos 16 para a sua segunda viagem missionária, é onde que ele chega na igreja de Filipos. Paulo, ao chegar na igreja de Filipos, os irmãos que gostam de acompanhar a Bíblia, mas os irmãos já sabem, essa história é bem conhecida, porque em sua grande maioria são alunos de escola dominical. Então, Atos 16 vai falar da conversão daquela jovem, daquela mulher, Lídia, primeiramente, a mulher Lídia. Paulo chega lá e não encontra um lugar para orar. Aí Paulo vai para a beira ali do rio, e ele encontra aquela mulher que já cria em Jesus, porém não havia recebido nem ouviu falar do Espírito Santo. E ela, de bom grado, juntamente com algumas outras mulheres ali, recebeu o Evangelho. Ela recebeu o Espírito Santo. Ela já cria, mas ali elas receberam o Espírito Santo na vida delas e fizeram um apelo ao apóstolo Paulo. Estava ali o apóstolo Paulo, estava Silas, estava Timóteo, mas depois Timóteo foi ter que viajar para Éfeso. Mas aí estava Silas e Paulo ali naquela região, e ela fez o apelo: olha, para a minha casa, fica na minha casa, para até cultuar ao Senhor. Paulo muito se alegrou, estava sempre ali a ensinar aquela mulher Lídia, vendedora de corpo. Aí num dos caminhos, Paulo ele se depara com uma mulher chamada, também, ou melhor dizendo, uma jovem, que não se cita o nome, uma jovem que tinha uma espírito de adivinhação, e por ela adivinhar, ela dava lucros aos seus senhores, ela tinha ganhos. E aí vamos ver que aquela jovem, ela ia encontrar com Paulo, ela foi liberta daquele espírito. Os irmãos conhecem a história, resumindo aqui para concluir, tá? Então, ela foi liberta daquele espírito. Teve novamente, por causa de pregar o Evangelho, Paulo foi preso. Foi preso novamente. Olha só a situação desse grande homem de Deus. Passou por prisão. Foi preso, ficou preso, ele e Silas. E ali preso, irmãos, Deus, vendo a fé de Paulo e Silas, eles poderiam estar murmurando, como talvez se nós passarmos por uma prova, nós vamos murmurar, nós vamos questionar: oh Senhor, por que me permite passar por isso? Nós vamos estar até mesmo cabeça baixa. Mas eu acho interessante, por isso que temos olhar para esses homens de Deus, esses personagens como referências. A Bíblia foi escrita para exemplo nosso, para testemunho
vai entender a vontade do teu Pai. E Paulo, tendo todo o conhecimento e experiência com Cristo, Paulo ele começa a cantar e orar. E milagre aconteceu, irmãos. De maneira que o Senhor operou naquele lugar, que as portas da cadeia teve que cair. Porque o Senhor, ele operou uma grande maravilha. Porque ali estavam dois homens, que não estavam murmurando, que não estavam reclamando, mas ele estava depositando a sua fé, a sua confiança naqueles que eles haviam crido, que é Jesus. Eles depositou a fé, e por depositar a fé, Deus honrou eles, irmãos. E assim Paulo, ele vai para a sua viagem missionária, e ali no período da sua segunda viagem missionária, no finalzinho ocorre a sua prisão. E ali ele começa, foi nesta ocasião que Paulo começa a relatar e a escrever carta ao receber notícia por parte de Timóteo da situação daquela igreja. E eu concluo, irmãos, dizendo, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Meus irmãos, eu sei que as lutas são difíceis. Eu pude passar, glória a Deus, estava até comentando com a irmã, pude ter um privilégio de passar a semana toda praticamente ouvindo a palavra, seja de uma forma, seja de outra, cultuando. Uns aqui com a gente mesmo, nossos cultos oficiais, outra segunda turma, eu tenho, dando em outra congregação, pude ouvir Deus falar em todas as mensagens, até com a nossa, aqui uma mensagem maravilhosa, irmãos, de domingo, de terça-feira, de quinta também, Deus confirmando. Nós tivemos uma mensagem poderosa, Deus está falando com a gente. Irmãos, as diversidades são grandes, mas nós precisamos sermos fortes, sermos abundantes, irmãos. Eu quero concluir falando que faça hoje, enquanto Deus está te dando uma oportunidade. Evangeliza hoje, fala de Jesus, faz a obra do Senhor hoje. Você é jovem, os jovens estão amanhã, faça a obra hoje. Porque, irmãos, essa fase da juventude, ainda que nós acaba adquirindo muitas responsabilidades ao decorrer da nossa idade, maturidade, seja trabalho, seja outras responsabilidades, acabam nos prendendo. Por enquanto eu ainda estou tranquilo podendo dar assistência. Mas eu não sei se em algum momento eu vou me ausentar devido a motivo de trabalho, situações. Por isso minha mentalidade desde quando eu entrei no Nova Campo é fazer a obra hoje enquanto Deus está me dando a oportunidade. Que uma hora eu não vou ter condição mais, uma hora eu não vou conseguir fazer aquilo que um dia eu fazia. Então, irmãos, ainda que você tenha que se desgastar um pouco mais, se desgasta. Porque você vai estar se desgastando por uma boa causa. Eu e você, nós vamos estar se desgastando por uma boa causa. Acredito que essas palavras não sejam apenas palavras com conhecimento teológico, mas acredito que tenham dado um bom testemunho diante da nossa congregação. Por 10 anos aqui com os irmãos, então acredito que os irmãos tenham observado que Deus tem sido misericordioso com a minha vida, com a minha família, ouvindo as gerações da minha família e nos ajudado no decorrer dos anos que eu estou vivenciando e vivendo essa vida. E a cada oportunidade estamos tentando fazer o máximo. Ainda que de vez em quando temos que nos prejudicar a nós mesmos. Então eu falo, de vez em quando tem que nos prejudicar a nós mesmos. Mas tenta fazer algo. Mas mesmo fazendo, eu não tenho a mentalidade de dizer que sou perfeito. Eu tenho a mentalidade que o apóstolo Paulo me ensinou e Jesus Cristo ensinou. Eu sou fraco e preciso do Senhor, pelo que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado, ou quando eu erro. Quando eu erro, Deus manifesta com a misericórdia e filho meu. E com a tua mensagem em cada culto, seja de correção, seja de exortação, de ânimo, Deus ele tem palestrado com nós. Não aqui para pregarmos como um conhecimento ou para ser melhor e falar, olha, eu quero pregar em congresso, não. Estive pregando uma igreja e falei, olha, eu não prego para ser convidado para pregar em congresso, não. Eu prego apenas para ser um instrumento de Deus, porque um dia Deus havia falado que Ele ia fazer a obra. E eu sei que Deus falou com você que Ele vai fazer a obra na tua
casa. Então não perca essa esperança. Medite na palavra de Deus. Ora, irmãos, juntos. Nós somos seres humanos fracos, mas juntos Deus nos dá força. Deus renova a gente. Deus nos abençoa. E que nós, irmãos, possamos pedir a Deus essa graça. Orar uns pelos outros. E o que a gente puder fazer para a obra de Deus, independente de cargo, faça. Eu não sou presbítero, faça. Eu não sou pastor, faça. Eu não sou diaconisa, faça. Independente de cargo, porque nós estamos servindo ao sumo pastor que é Jesus. Deus abençoe e agradeço aí por